Olá, é um prazer estar aqui novamente com vocês para compartilhar mais uma porção do Evangelho com vocês. Jesus se importa com você, te ama e Ele espera que você não desista. Não desista, Ele está com você. Vamos ler aqui em Tiago, livro do Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Tiago 1, 14 a 15, que diz o seguinte: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Vamos ler novamente. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. O tema dessa pequena meditação para nós é o seguinte: qual é a causa da nossa, da sua, da minha tentação? A gente vive neste mundo, nessa existência, e somos bombardeados 24 horas por tentações ou provações, e que a gente às vezes não consegue entender, não consegue ter a percepção o porquê sou tão tentado, porque sou tão provado. E o tema vem justamente dizer o seguinte: qual é a causa da sua tentação? Qual é o motivo da sua tentação? Qual é a razão da sua tentação? Porque quando nós estamos passando por uma tentação, na nossa visão, nós estamos sendo tentados. Mas na visão de Deus, em relação a nós e a tentação que está trabalhando contra nós, na visão de Deus não existe tentação. Nós estamos sendo provados. A tentação é o nosso olhar. A provação é o olhar de Deus. Enquanto nos sentimos sendo tentados, Deus está trabalhando em cima da tentação, que é o nosso foco, e nos provando, nos testando, nos passando pelos seus laboratórios de provas, nos colocando, passando a gente por um vestibular divino, para que haja em nós um melhoramento da nossa vida, da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito, em relação a Ele, em relação à palavra dEle, em relação a servir, em relação ao ministério que Ele nos deu, em relação a fazer a vontade dEle, em relação a sofrer por Ele, a morrer por Ele, a se dar por Ele, em relação a se desapegar das coisas dessa vida, estar apegado apenas a Ele, como já falou: eu vim a este mundo nu e voltarei nu para Deus. Então Ele permite que sejamos tentados, que sejamos provados. Mas vamos analisar essa palavra no versículo 14, que diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Aí descobre no versículo 14, Tiago 1, 14, e cada um é tentado. Cada um é atraído. Você e eu somos tentados, atraídos, seduzidos por essa coisa que está nos tentando, por causa de uma coisinha, por causa da nossa própria cobiça. Por isso que para nós é tentação.
E Deus quer que a gente vença essa tentação, porque aos olhos dele, nós passamos mais uma provação e crescemos mais um degrau na vida espiritual na presença dele. O texto está nos dizendo que a tentação dentro do contexto aqui para nós, ela nunca está fora. A tentação ela está sempre dentro de nós. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ou seja, existe dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, uma coisa chamada cobiça, uma coisa chamada desejo, uma coisa chamada concupiscência, seja da carne, seja dos olhos, seja soberba da vida. E esse desejo que existe dentro de nós nos leva a ser atraídos por algo que está lá fora. Mas não é o que está lá fora, é que é o que desperta em nós, ou o que nos coloca em tentação. O que nos coloca em tentação não é o que está lá fora, que os nossos olhos podem ver, o que o nosso pensamento pode pensar, mas o que nos leva à tentação é a nossa cobiça, os nossos desejos. Porque embora somos novas criaturas, nós também temos ainda a velha criatura em nós. E Paulo falou, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal eu faço no piscar de olhos. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo também viveu essa experiência em que o que era ruim, que ele sabia que não deveria fazer, que ele sabia que não deveria olhar, que ele sabia que não deveria pensar, nem desejar, era justamente o que ele desejava, pensava e queria. E ele, revelado pelo Espírito Santo, descobre que há em nós uma batalha entre a carne e o Espírito. O Espírito Santo que está no nosso Espírito, ele luta para nos puxar para a palavra, para a oração, para o jejum, para a vigilância, para a prudência, para a vontade de Deus. Mas a nossa parte humana, ela quer nos puxar para o outro lado. A nossa parte humana quer nos puxar para fazer tudo aquilo que a nossa carne deseja, tudo aquilo que a nossa carne possa, de alguma forma, se deleitar na questão do prazer em relação a alguma coisa que possa vir de que lado for. Então Paulo passou por essa experiência. Então você e eu devemos vigiar com a nossa cobiça, com nossos desejos, porque a tentação não está lá. O desejo que eu tenho em querer desejar o que está lá e que eu não devo desejar, eu acabo só desejando porque a cobiça que está em mim me leva a desejar. A concupiscência, que são desejos exagerados que habitam em mim, me leva a cobiçar. Então, quando eu vigio com a minha cobiça, com o meu desejo, com as minhas concupiscências, em relação ao que está lá fora me atraindo, eu vou estar cumprindo o que a palavra diz. Vigiai e orai. Tem muita gente boa como você, que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã, que ora muito, lê muita palavra, mas esquece do que a palavra diz. Antes de orar, antes de ler a palavra, vigie. Porque você é tentado, não é pelas questões externas, você é tentado pela sua própria cobiça que está no seu coração. E uma vez que você dá espaço para isso, você vai ser seduzido. Uma vez que você é seduzido, essa cobiça vai conceber e dar a luz ao pecado. Uma vez acontecendo isso, ele é consumado. Uma vez que ele é consumado, vai gerar em você morte. Ou seja, a sua comunhão com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com a palavra,
cessa. Porque a morte é a cessação da vida. Entendeu? Qual é a causa da nossa tentação? Guarda essa palavra. A sua cobiça. Os seus desejos. As suas concupiscências. Ah, mas foi fulano que me tentou. Não. Está dentro de você. Ah, mas foi A, B, C ou D. Não. Está dentro de você. Cabe a você fazer como José. O pau está querendo quebrar? Corre. Qual é a causa da sua tentação? A resposta está aí. A sua cobiça, os seus desejos, as suas concupiscências. E uma vez que você concebe, deixa que esses desejos te seduz, venham te atrair, te seduzir, vai dar a luz ao pecado. Uma vez que deu a luz ao pecado, ele se consuma e gera morte espiritual para você. Deus possa te abençoar e você possa entender que o que te seduz, o que te tenta, é a sua própria cobiça. Por isso que já se diz, é um ditado muito forte que se diz, o adágio popular que se diz, que é muito verdadeiro, o maior inimigo do homem é ele mesmo. O maior inimigo da mulher é ele mesmo. Ela só pegou aquela fruta porque despertou nela o desejo, a cobiça dela de comer a fruta e de ser igual a Deus. E ela foi. O diabo saiu lá do céu, foi expulso do céu, Lúcifer, porque nele um dia também houve desejo, e a cobiça no coração dele foi tão grande querer ser igual a Deus, ou maior do que Deus, sentar no trono de Deus, que ele foi expulso do céu e se tornou um vagabundo errante aqui no mundo e na terra dos viventes. Então vigie com sua cobiça, vigie com seus desejos, vigie com as suas concupiscências, porque ela não está lá, cá, lá atrás, ela está dentro de você. Ela está dentro de você. A causa da sua tentação é a sua cobiça. É o seu desejo que está dentro de você. Tiago 1, 14 a 15. Que Deus possa te abençoar. Até o próximo vídeo. Shalom.